Ana Silva e eu faço licenciatura em Química no IFCE de Quixadá. Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouco, sobre o livro do Marcos Wagner, que tem como título Preconceito Linguístico. Bom, nesse livro ele fala sobre 8 mitos que há presentes na língua portuguesa e que muitas pessoas ainda acreditam nesses mitos. O mito que a gente vai falar hoje é o mito de número 5, que tem como título o lugar que melhor se fala português é no Maranhão. Bom, em relação a isso a gente sabe que não. A gente não pode dizer, nunca que um lugar fala melhor do que o outro, porque cada um tem suas características culturais relacionadas a isso. Mas infelizmente este mito é um mito que atualmente muitas pessoas ainda acreditam, as pessoas mais cultas, Mas em relação a isso, a gente sabe que as pessoas mais cultas, as pessoas mais importantes, elas sempre vão falar melhor do que aquelas pessoas que gostam de falar, de forma mais informal. Então, isso eu acredito que seja uma característica diferente de cada pessoa. Então, por que esse mito existe? Bom, esse mito existe, ainda hoje, infelizmente, por conta do Maranhão ser um lugar onde, nos tempos passados, teve mais contato com a Europa, no tempo da colonização. E, por conta disso, muitas pessoas acreditam que o português de lá seja o português verdadeiro, o português que leva as pessoas a falarem mais certo. Mas a gente sabe que isso é errado, que isso não é o que acontece. Lá também acontece como outras regiões, lá também tem muitas gírias, muitas coisas que acontecem, como por exemplo no Ceará, Muitas pessoas falam certo, mas muitas pessoas também falam errado de forma informal, como eu já falei. E esse mito existe também por conta de lá no Maranhão ser o lugar onde muitas pessoas ainda utilizam o verbo tu, seguido das formas verbais clássicas, tu vens, tu vais. E por conta disso, ainda existem pessoas cultas que acreditam que lá seja o melhor lugar de se falar, o melhor lugar do Brasil que se fala o português. Como o próprio autor Marcos Wagner fala no livro dele, não existe necessariamente uma língua mais pura, mais verdadeira e mais correta de se falar, porque cada um tem suas características e cada um tem o seu processo de desenvolvimento, em relação à língua, a linguagem, como a pessoa se pronuncia. A variedade linguística é isso, Cada um tem sua característica, cada um se adequar no espaço e no local onde a pessoa se encontra. Então, não é porque morar no Maranhão e lá ter acontecido vários acontecimentos históricos, várias pessoas de lá terem se tornado pessoas importantes na literatura, que lá seja o melhor lugar, Cada um tem suas características e cada um se comporta, se pronuncia da melhor forma, seja no ambiente do trabalho, num lugar formal, ou em casa, num lugar também informal. Olá, meu nome é Nayara Souza Rodrigues e eu sou de licenciatura em Química. E hoje eu vim falar sobre o mito 5, o lugar onde se fala melhor o português no Brasil é o Maranhão. No Maranhão, a população costuma utilizar o pronome tu, seguido das formas verbais clássicas, com terminação em S, como por exemplo, tu vais, tu queres, tu dizes, tu comias, tu cantavas. Porém, no Maranhão também é comum o uso de expressões como esse é um bom livro para te leres, diz o linguista Marcos Wagner. Mas toda variedade linguística é correta na medida em que se satisfaz as necessidades da comunicação da comunidade. Vou citar algumas gírias de maranhense. O maranhense não concorda e nem fala assim. O maranhense diz ou em. O maranhense não fala você, o maranhense fala tu. O maranhense não dá murro, o maranhense dá um toque. O maranhense não é dedo duro, o maranhense é cogoeta. O maranhense não leva desvantagem, o maranhense leva uma taca. Maranhense não estraga a festa, maranhense azia. Maranhense não existe convencida, no Maranhão existe gabola. No Maranhão não come pão francês, no Maranhão
come pão com massa grossa. No Maranhão não tem coisa antiga. No Maranhão existe templo do ronca. No Maranhão não fala bom. O maranhense fala marre bom. O maranhense não fala li. O maranhense ele fala acolá. O maranhense não fala vamos. O maranhense fala vambora. Falar bem não depende de uma região geográfica. Nível de instrução de cada um. Classes menos favorecidas, as sociedades e culturalmente. Variação linguística atende às necessidades da comunicação em que as empregam. É preciso abandonar essa ânsia de tentar atribuir a um único local ou a uma única comunidade de falantes o melhor ou pior português. É passar a respeitar igualmente todas as variedades da língua, que contribui um tesouro precioso na nossa cultura. Bom, o que acontece com o português do Maranhão em relação ao português do resto do país é o mesmo que acontece com o português de Portugal em relação ao português do Brasil. Não existe nenhuma variedade nacional, regional, local que seja melhor ou mais correta que a outra. Toda variedade linguística atende às necessidades da comunidade de seres humanos que a empregam. Ou seja, quando essa variedade deixar de atender, ela sofrerá transformações para se adequar às novas necessidades da população. Toda variedade linguística é também o resultado de um processo histórico. Ou seja, ela é resultado do que aconteceu lá no passado. Por exemplo, se o português de São Luís do Maranhão e de Belém do Pará, assim como o de Florianópolis, eles conservaram o pronome tu, com as conjugações verbais lusitanas, lá de Portugal. É porque nessas regiões aconteceu, no período colonial, uma forte migração de açorianos, cujo dialeto específico influenciou a variedade do português naqueles locais. O mesmo acontece com algumas características italianizantes, ou seja, de pessoas, por exemplo, da cidade de São Paulo, que foi onde teve uma grande presença de imigrantes italianos e descendentes, que mantém os estreitos contatos culturais com seus vizinhos argentinos e uruguaios até os dias de hoje. Oi, gente. Meu nome é Claudinete, faço curso de Química e hoje vou falar sobre a variação linguística e seus diferentes tipos. Logo em seguida, irei falar também um pouquinho sobre o português do Maranhão. Para começar, eu queria falar um pouquinho sobre o que é essa variação linguística. Bom, as variações linguísticas são alterações no idioma que os falantes fazem para se comunicar com mais eficiência, ou seja, é a capacidade que as línguas têm de se diferenciarem de razões de caráter histórico, social, etário, etc. Diante disso, essas alterações elas acontecem porque o fundamental da língua é a comunicação. Então, é compreensível que os falantes eles façam esses rearranjos de acordo com as necessidades comunicativas. E assim, pode-se concluir que os diferentes falares eles devem ser vistos como variações e não como erros. E é a partir desses diferentes falares que vamos falar um pouquinho dos diversos tipos de variações, onde temos a variação histórica, variação geográfica, variação cultural, variação etária, variação social e variação situacional. Vou começar falando um pouquinho sobre a variação histórica que ocorre de acordo com o desenvolvimento da história, ocorrendo aí grandes alterações na maneira de escrever. Um bom exemplo disso é a palavra vossa mercê, que não é mais utilizada hoje por nós, mas que mesmo assim foi substituída pela palavra para você. Então, essa variação é essa diferença em relação à escrita que acontece de acordo com o tempo. Temos também a variação geográfica ou regional. Essa variação ela ocorre quando a mesma língua é falada de forma diferente de acordo com a localidade do falante. Um bom exemplo disso é o pão carioca.
Aqui no Ceará, o pão carioca ele é visto como pão carioquinha. Na região norte, ele é visto como pão carequinha. E no Rio de Janeiro, ele é visto como pão de sal. Bom, temos também a variação cultural, que são variações que ocorrem por fatores sociais e econômicos, entrando aí muito a questão das gírias, tá bom? Temos também a variação etária, que ocorre de acordo com determinado grupo de idades, porque se a gente for comparar um diálogo de uma pessoa mais velha com um diálogo de uma pessoa mais nova, iremos perceber que o diálogo da pessoa mais nova tem muito uso das gírias, então a variação etária é essa diferença em relação às gírias, tá bom? Temos também a variação social, que são variações que ocorrem de acordo com os hábitos e culturas de diferentes grupos sociais. E por fim, temos a variação situacional, que são variações que ocorrem de acordo com o contexto, sendo elas às vezes informais e outras formais. E para finalizarmos, eu queria falar um pouquinho sobre o português do Maranhão. Será mesmo que o português do Maranhão é o mais correto? Bom, depois de vermos o conceito de variação linguística, observamos que não existe um português mais correto, mais puro ou mais bonito do que outros. E que a partir do momento em que dizemos que o português do Maranhão é o mais correto, estamos, de certa forma, sendo preconceituosos com as outras regiões, surgindo, então, um preconceito linguístico. E foi como a minha colega Fernanda falou. Não existe um português correto ou um português mais bonito. Então,